É um motivo de grande alegria para mim poder estar aqui. E diga-se de passagem, pastor Marlington, que é a minha união, né? União Sul-Brasileira. Embora eu tenha sido cedido para a União Central Brasileira e hoje em outra dimensão, mas essa é a minha união de origem. Portanto, é tão bom voltar para casa. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que esse evento seja uma grande bênção para cada um. Eu vou ter que me virar um pouco para trás, eu imagino, porque aqui tem o horário, e eu gostaria realmente de parabenizar pela escolha do tema que quem organizou, e eu creio que não poderia ser um tema melhor em termos de Bíblia, porque Daniel é um capítulo muito importante, aliás, um livro muito importante para nós, porque é fundamental para a nossa identidade. E, bom, ali já está. Em realidade, a minha temática é quase que abrangente demais. A pesquisa que eu fiz bibliográfica é praticamente para uma tese de doutorado, cobrindo todo o panorama das contribuições adventistas ao longo da nossa história. Normalmente, todas as minhas palestras anteriores começaram com o ano de 1844. Agora você pode perguntar por que eu estou colocando 1833. Depois você saberá, né? Alguma coisa tem que ficar para o futuro. Mas eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Talvez você saiba que uma das melhores maneiras de negar algo, aliás, de valorizar algo, é negar aquilo. E eu gostei muito que Augustus Hopkins Strong, na sua teologia sistemática, diz o seguinte: uma das melhores formas de nós valorizarmos a Trindade é negar a Trindade. O que seria da teologia sem a Trindade? Você pode também valorizar o seu cônjuge, ou a sua família, pensando o que seria de mim sem eles. Então, a mesma coisa eu diria, o que você acha que seria a nossa teologia adventista sem o livro de Daniel? Eu não tenho nenhuma dúvida que, para começar, nós nem existiríamos como um movimento. Apenas uma questão de esclarecimento, as minhas notas aqui estão em inglês. Eu fui pedido para falar em português e fico feliz por isso, mas me pediram que o PowerPoint fosse em espanhol, para facilitar. Então, quem fala em português tem o PowerPoint em espanhol, e quem fala em espanhol, o PowerPoint seria em português. Pelo menos esse foi o acerto. Puxa, pastor Lima, é muita honra a gente ter você aqui com a gente, hein? Veja, o que seria da nossa teologia sem a doutrina, sem o livro de Daniel? Não existiria. Eu gosto muito de uma declaração feita por W.W. Prescott. Eu creio que vocês já ouviram falar nele. Ele foi um dos líderes da educação, um dos diretores de educação da Associação Geral, amigo pessoal de Ellen White também. E ele destaca no artigo inicial de uma série que ele escreveu 5 grandes contribuições do livro de Daniel. Eu gostaria de começar com elas. E ali diz o seguinte: em primeiro lugar, ele diz que o livro de Daniel é o início de um novo processo de profetismo, da profecia clássica para a profecia preditiva ou apocalíptica, cobrindo toda a história da humanidade, desde o período de Babilônia. Em segundo lugar, é a primeira vez que você tem uma descrição bem mais clara da grande apostasia do homem do pecado e de Babilônia, que é como mencionados no Novo Testamento, depois no livro do Apocalipse. Ele também diz que é o primeiro lugar onde o tempo da vinda do Messias e também do momento em que ele seria cortado ou seria morto aparece ali.
Tanto é que isso é um enigma para os judeus até, como explicar isso. Em quarto lugar, é o começo da grande expectativa, ou da grande expiação antitípica. E além disso, também do reino, quando será o reino e o domínio dado ao Filho do Homem a favor dos santos. Caramba, se você pegar essas grandes linhas que fluem através do livro de Daniel, isso tem um significado fundamental para a fé cristã adventista. Não é sem motivo que os nossos evangelistas, eles usavam nos seus diagramas proféticos a estátua de Nabucodonosor, ali do sonho, e também alguns animais, sendo complementado depois com alguns elementos do livro do Apocalipse. Então, ele tinha um papel preponderante. Eu não sei, hoje as coisas mudaram bastante, em alguns lugares pelo menos, mas no passado, normalmente, evangelistas e pessoas que davam estudos bíblicos podiam mencionar a Bíblia, mas a primeira coisa que eles tratavam o que era? A estátua do sonho de Nabucodonosor. Porque ali você tem uma evidência clara da inspiração da Bíblia e o seu elemento profético preditivo. Isso convencia muitas pessoas. Nós temos, por exemplo, a nossa identidade adventista é construída em cima desse texto, que está ali na tela, Daniel 8, 14. A tal ponto que a senhora White chama Daniel 8,14 no livro Grande Conflito de o texto mais importante daqueles que esperam a segunda vinda. Porque ele tem um conteúdo muito grande e muito importante. Agora, as nossas considerações, que vão ser, logicamente, bastante seletivas, e eu não vou tratar muito da fase inicial, vou tentar ficar um pouco mais no que acontece hoje, para a gente ter um pouquinho de atualização também. Eu vou tratar da nossa história em 5 grandes períodos, e que estão ali. O primeiro deles eu chamo das interpretações mileritas e dos adventistas observadores do sábado. Não adventistas, você sabe que a gente não chama de adventistas do sétimo dia até que o nome foi escolhido. Então, adventistas sabatistas ou adventistas observadores do sábado é a nomenclatura que a gente usa até que o nome foi escolhido. Então, são os primórdios ali. Depois, a era de predomínio das ideias de Uriah Smith. Depois, a era do comentário bíblico adventista, que graças a Deus nós temos em português agora. E também os desafios apotelesmáticos. E no devido tempo a gente vai tratar disso. E o debate sobre a teoria islâmica hoje, que é um tema que está bastante em voga. Vamos começar com a primeira parte. E são as interpretações mileritas e dos adventistas observadores do sábado. Uma coisa que me surpreendeu na minha pesquisa foi algo que eu não tinha pensado antes. Normalmente, quando a gente vai estudar Guilherme Miller, a gente tenta pegar as últimas edições dos seus livros. Aqui são, logicamente, a interpretação madura dele, depois de algumas revisões. Mas nesse livro que está ali, e você encontra isso também disponível na internet, se você quiser acessar aquilo que se chama Adventist Digital Library, e ali você tem muitos documentos originais. Você tem o primeiro livro que ele publicou. Em realidade, são poucas páginas, não é muito extenso, e é esse que você tem a folha de rosto ali projetada, de 1833. Lembra que o movimento milerita nem existia então. Isso foi logo depois do período em que ele começou a pregar. Ele começou a pregar em 1831. Depois ele escreveu uma série de artigos que foram publicados, e parte desse conteúdo publicado nesse livro
e que é bem diferente do padrão depois. E a gente distingue esse porque a palavra evidências está no plural e não no singular. Então é um livro distinto. Mas é incrível o que ele fala das profecias de Daniel 2, Daniel 7 e 8, e depois 11 e 12 nesse livro. Por exemplo, nesse livro, ele não só coloca essa base que nós conhecemos da sequência dos impérios, mas ele já fala do chifre pequeno como tendo duas fases. A fase pagã, sucedida pela fase papal. Nesse livro, ele já coloca isso. Ele também fala do rei do norte e do sul de uma forma um pouquinho distinta, e não vamos entrar nesses pormenores, mas ele estabelece até mesmo nesse livro a datação dos grandes períodos proféticos do livro. Algumas vezes a coisa funciona, né? Se der para mudar... também não precisa tanto, né? Mas veja... Lembra dessas interpretações ali dos períodos, principalmente os 1260 anos. Ele já datava de 538, 1798, e também os 1290 anos, os 1335 anos, as 2300 tardes e manhãs ou anos nessa fase. E ele, logicamente, tratava do final desse período dos 490 anos. Ele não é explícito, mas eu tenho a impressão, e pode ser que eu tenha que olhar melhor, que ele enfatizava o ano 33, não necessariamente 34, naquela época. Mas é interessante esse sincronismo profético padrão que começa cedo no período dele. Essa mesma interpretação dos 1260 dias, Ellen White posteriormente iria confirmar no livro Grande Conflito. E você tem pelo menos duas ocasiões onde ela confirma que tempo, tempos e metade de um tempo, 42 semanas e 1260 dias, como aparece no Apocalipse, são tudo o mesmo período, começando em 538 a 1798. Algumas pessoas alegam que o tempo do fim começou em 1844, mas a nossa posição tradicional, embora alguns ao longo de nossa história tenham caminhado por esse rumo, é normalmente 1798. Por quê? Porque você tem vários, ali começou um despertamento no estudo das profecias com o aprisionamento do Papa Pio VI pelos exércitos franceses liderados pelo então general Berthier, que depois se tornou marechal. E o que acontece? As pessoas começaram a ver como pode que o vigário, filho de Deus, é agora preso, levado para o cativeiro, e o próprio Deus não o protege nessa situação. Isso tem que ter um significado profético. Isso gerou todo um despertamento, e segundo Ellen White, as profecias foram, o livro foi aberto para a compreensão. São 39 minutos, acho que mudou agora o tempo, né? Ok. Normalmente o tempo é abreviado por causa dos escolhidos, e agora eu percebi que foi estendido, né? Obrigado. Essa questão das interpretações ali, o nosso amigo Guilherme Miller, ele cria que o santuário seria purificado com a segunda vinda de Cristo, quando a igreja seria libertada, ela seria purificada com a segunda vinda de Cristo e vindicada da opressão desse poder que gera abominação. Interessante que nesse livro Guilherme Miller já usava a expressão abominação que gera desolação. Eu estava olhando ontem as traduções da Bíblia em inglês e das que eu encontrei
naquele famoso site Bible Gateway, eu não encontrei nenhuma que traz essa expressão, mesmo as antigas. Mas ele já colocava no seu livro como sendo a abominação que gera desolação. Vamos ficar com esse aqui. Agora, o que acontece com o desapontamento quando Jesus não veio? Houve uma mudança de ênfase. E então, aquela questão onde ele coloca claramente Miller, já no início, nesse livro mesmo que eu mencionei, ele já entendia essa abominação como tendo duas fases também, começando com o governo romano conquistando Jerusalém e também profanando, cessando os sacrifícios ali, e depois a fase papal dessa abominação. Só que tem uma coisa, a purificação da igreja, e o santuário será purificado ou justificado, como Miller dizia, isso não se cumpriu daquela forma. E então você lembra muito bem de Crozier, que no seu artigo The Law of Moses, de 7 de fevereiro de 1846, embora ele já viesse estudando isso junto com seus amigos, chegou à conclusão de que Jesus realmente estaria ministrando no santuário celestial a segunda fase do seu sacerdócio. Esse artigo, como você sabe, levou Tiago White, Ellen White, José Bates a aceitarem a verdade do santuário como nós compreendemos hoje. Mas vamos para outra fase, a era de Uriah Smith. Eu achei interessante, pesquisando os artigos dele, que o início da nossa produção, ou seja, nós tivemos uma herança millerita na compreensão do livro de Daniel, mas Uriah Smith foi o indivíduo que mais contribuiu nessa área, tanto é que ele era chamado de o decano, ou seja, o especialista no livro de Daniel e Apocalipse, nas profecias. E ele começou, no ano de 1869, ele comete um erro, aliás, ele não, mas a revista é datada de 68, mas o ano correto é 69, então não se deixa levar, porque os pioneiros também tinham alguns lapsos em alguns sentidos. Mas você vai ver ali que início de 1869, ele começa uma série de nada menos do que 54 artigos na Review sobre o livro de Daniel. Sabe que você tem muito para estudar se quiser, né? E ele conclui em 1871. Eu gostei muito, eu não li tudo isso, mas o último artigo dele, ele diz assim: nós precisamos não só aprender de Daniel, o que ele tem a nos ensinar no seu livro, mas deveríamos também imitar o seu caráter, a maneira de ser de Daniel. Isso até me lembrou aquele hino, né? Como ser como Daniel, não é isso? Vocês lembram daquele hino? E é muito bonito como ele termina num tom bem espiritual, as suas considerações. Depois, saiu publicado, no ano de 1873, na forma de livro. Essa série de 54 artigos, ele não avançou com eles assim, direto. De vez em quando haviam interrupções, e uma ocasião ele chega até a Review e diz o seguinte: Tiago White estava tão ocupado com tantas coisas que ele teve que deixar de lado, me refiro a Uriah Smith, para ajudar Tiago White, e teve que interromper a sua série. Naquela época os pioneiros também tinham muitas ocupações, não é só você e eu, né? E ali sai o primeiro livro, 1873, de Daniel, e você vai ver que o título dele aparece e depois foi modificado. Em 1882 aparece a combinação do comentário de Daniel e Apocalipse em um só volume.
E você lembra que essa combinação até foi usada como um livro de colportagem, né? Foi o primeiro livro de colportagem. E esse livro se tornou o padrão para a compreensão das profecias por tempo. Você já deve ter ouvido falar que Uriah Smith era bastante literalista. Muita coisa boa, mas ele também foi o indivíduo que confirmou, que mais colocou em notoriedade a ideia de Turquia, do papel da Turquia nas profecias, e principalmente como a questão do rei do sul também. E lógico, a Turquia era muito interessante porque Istambul, por exemplo, a cidade dos 2 continentes, né? E com um papel preponderante. Mas o período dele se estendeu bastante e até hoje tem pessoas que seguem a Uriah Smith bem de perto. O livro de Daniel também recebeu um pouco de atenção em 1888. Lembram que até havia aquele confronto um pouco entre os hunos e os alemanos ali, quem era desse grupo ou daquele, entre Uriah Smith e A.T. Jones e assim por diante. Mas nós temos também um livro muito importante que saiu em alemão de Ludwig, ou Luiz, como você quiser chamar, Conrad. Lembra que era o grande líder da igreja na Europa. E ele se tornou adventista, estudou lá em Battle Creek, e inclusive ele foi aluno de Uriah Smith, mas ele mudou um pouquinho a posição ali e ele entra mais no lado do papel do papado lá em Daniel 11, assim por diante. Mas foi um livro grosso e bastante influente, pelo menos entre as pessoas de língua alemã. E lembram que ele até visitou aqui a América do Sul, ele esteve no Rio de Janeiro. Eu não lembro bem exatamente, eu não fui atrás da trajetória dele, eu acho que o Renato Stencil estudou um pouquinho isso, mas esteve no Rio de Janeiro, em Pelotas, e depois foi para a Argentina. O Victor Casale uma vez me disse, que alguns conhecem, que foi diretor do Centro White ali, que algumas pessoas que têm dificuldade com Ellen White na Argentina, ainda são fruto daquela reticência que ele tinha para com Ellen White. Por algumas razões. Em primeiro lugar, era uma mulher. Em segundo lugar, ela era americana. E ele tinha as suas preferências ele tinha um certo nacionalismo alemão bastante acentuado. Tanto é que ele até cria que algumas das profecias, principalmente as 3 mensagens angélicas, já começaram a ser pregadas lá na sua querida Alemanha por Lutero e os reformadores. Eu me deparei vocês sabem que nós acabamos de publicar, saiu recentemente o livro, a compilação sobre as 3 mensagens angélicas. E no prefácio que eu ajudei a redigir junto com um colega, eu coloquei uma citação muito interessante, não sei se você já pensou nisso antes, de um comentarista do Apocalipse, aliás, do Apocalipse, acho que é britânico, escocês. E ele diz o seguinte: os reformadores não poderiam ter pregado as 3 mensagens angélicas por uma razão. Isso é muito interessante porque até lá Rondel uma vez me mandou uma carta perguntando: Alberto, você não crê que os reformadores já pregaram as 3 mensagens angélicas? E o argumento desse comentarista escocês do século XVIII, ele diz assim: porque a expectativa da primeira mensagem angélica é global, a toda nação, tribo, língua e povo. Entendeu? E a reforma protestante nem cobriu toda a Europa. Você sabe que até D'Albinê diz ali que Portugal ficou, enquanto os outros países do norte estavam envolvidos com a reforma, o sul, Portugal, ficou alheio a tudo porque estava interessado nas suas navegações. Então não há como fazer cumprir, a não ser que você não tome a sério essa expectativa global da primeira mensagem angélica.
Portanto, a teoria do nosso amigo Conrad não é tão significativa. Esse indivíduo, que eu entendo também ser australiano, o Fletcher, ele nesse livro, esse camarada foi um dissidente da igreja, começou a contestar também a nossa interpretação de Daniel. Eu só estou mencionando aqui sem entrar em detalhes, porque não nos interessa muito esse assunto. Mas nós temos depois a era do comentário bíblico adventista. Isso foi um processo, a produção do comentário. E uma coisa muito interessante em relação com o comentário é que ele não gerou polêmica praticamente. Quase todos os livros geram um pouco de polêmica. Tem aqueles que gostam e os que não gostam. E por que não? Eu creio que por duas razões. Em primeiro lugar, não foi um projeto oficial da Associação Geral, mas foi de uma editora, da Review. Em segundo lugar, ele não se posiciona dogmaticamente em cada ponto. Então, quando tem mais de uma interpretação, ele não se alinha numa, mas simplesmente ele coloca as duas posições. Não sei se você já viu sobre os 144 mil. Ele põe, pode ser literal, pode ser simbólico. Isso é muito interessante para não se tornar dogmático, mas ao mesmo tempo, uma vez o Dr. Gerhard Hasel me disse que, na opinião dele, o comentário bíblico foi a primeira expressão do pluralismo adventista, onde você pode ter isso, pode ter aquilo, e assim você vai tendo esse joguinho de cintura, né? Mas aí é outra história. Você pode concordar ou não, pelo menos ele falou. Agora, quando chega ao livro de Daniel, e eu coloquei a data, aliás, antes disso, tenha em mente que houve também grupos específicos de estudos. A comissão de pesquisa bíblica, naquela que é a precursora do Instituto de Pesquisas Bíblicas, nomeou uma comissão para estudar Daniel 11. E ali, nós não vamos tratar disso, e por favor não me pergunte sobre isso, senão a coisa é longa. Mas você que se tiver interesse, você pode dar uma olhada na revista Ministry, de março de 1954, nas páginas 22 a 27, você tem o relatório dessa comissão, porque foram apresentados várias monografias e depois a comissão chegou a uma síntese. E a síntese de toda a discussão está nesse artigo aqui que compensa ser lido. Então, dando parâmetros para a interpretação disso, e lembre-se que é no ano anterior a publicação do volume 4, que saiu no ano seguinte. Talvez a título de curiosidade lhe interessaria saber quem escreveu o comentário de Daniel. Há um artigo introdutório, não junto ao livro, mas no início do volume 4, que é sobre a história das interpretações de Daniel. E esse artigo não assinado, ele foi escrito por Leroy Froom, o mesmo autor da Fé Profética dos Nossos Pais. Por sua vez, os capítulos 1, 3 a 6, ou seja, de natureza histórica, foram escritos, os comentários, por ninguém outro do que o famoso Dr. Siegfried Horn, o pai da arqueologia adventista. E, por sua vez, os capítulos 2, profético, no caso, 2 e 7 a 9, por William Murdoch. Quem passou pela Andrews sabe que até a escola lá, Ruth Murdoch, eu entendo que será a esposa dele, mas ele foi do seminário. E dos capítulos 10 a 12 por William Hilgert. Eu vi certa vez esse indivíduo falar, lamentavelmente, ele estudou em boas escolas por aí afora, e um dia ele, estando na Andrews como professor, ele entregou, ele e a esposa, que os dois eram
professores, teólogos, eles entregaram a credencial, e eu acho que foi, não sei se 2 ou 3 anos depois, ele foi ordenado como pastor presbiteriano. E continuou. Então, sabe que algumas pessoas não conseguem digerir a exposição a diferentes ideias, muitas vezes, e perdem o referencial. E esse foi um deles. E a palestra que eu vi esse indivíduo proferir foi sobre a ideia, a uma teoria chamada When Prophecy Fails, de Festinger, um teólogo, quer dizer, alguns historiadores. Quando a profecia falha, então se coloca lá no sobrenatural que não pode ser verificável. E ele colocou isso como sendo a característica do adventismo com a doutrina do santuário. Só que a teoria do Festinger já foi refutada, mas ele ainda continuava com essa ideia na década de 1990. O comentário se tornou o novo padrão de interpretação, praticamente compreensão do livro, embora pessoas continuassem com Uriah Smith. Então não encare essas fases como sendo de substituição, mas de acréscimo de alguma coisa, de uma nova ênfase. E foi o caso aqui. No Brasil, aliás, nós temos também o livro Questions on Doctrine. Um dos aspectos um pouquinho contestados é que ele não é muito explícito nessa questão do chifre pequeno, e aquela questão foi um pouquinho mais ameno nesse diálogo, um pouco ecumênico ali. Mas nós temos também aqui no Brasil algumas pessoas mais experientes, não vamos dizer mais antigas, mas mais experientes. Eles se beneficiaram bastante desse comentário do pastor Araceli Melo, que ele mesmo havia publicado, não impresso, mas no Rio de Janeiro, e foi um material bastante útil para algumas pessoas. E nesse ele coloca o rei do norte como, aliás, o rei do norte como a Turquia e o rei do sul como Egito. Mas, nesse período que nós estamos abordando, começou a surgir no cenário um indivíduo que recebeu muita atenção. E as iniciais dele são Desmond Ford. Alguns que conhecem, às vezes eu falava isso em sala de aula, as iniciais são e você acaba colocando o nome completo, né? Mas Desmond Ford, ele se tornou, algumas pessoas perguntam por que ele recebeu tanta atenção em Glacier-View. E eu não recebo nenhuma atenção, eu tenho a minha heresia aqui, ninguém me dá a maior, né? Mas a questão é muito simples. Eu tenho aqui no meu material, mas não vem ao caso, mas ele começou muito cedo, desde 1952. Quer dizer, eu não era nascido e muitos de vocês também não. 1952, ele começou na revista Signs of the Times, na Austrália, a ter uma coluna respondendo a perguntas sobre os mais variados temas bíblicos. Isso o projetou como aquele indivíduo que era o referencial, praticamente, para responder questões. Então, isso ajudou a projetá-lo. Depois, no ano de 1973, como vocês têm ali na tela, ele teve uma série significativa sobre Daniel de 15 partes, publicadas em 4 números da revista. Isso significa que cada número já tinha mais de uma parte dessa série. Muito interessante, e foi usada em campanhas evangelísticas como um referencial evangelístico para a interpretação de Daniel. Então ele passou a ser considerado uma autoridade. Em 1974, ele publicou na revista Ministry, em inglês, nos Estados Unidos, a revista da Associação Geral para Pastores, uma série de 12 artigos sobre Daniel. Isso é muita coisa. Cada mês tinha um artigo dele sobre Daniel.
Interessante que não foi só uma série, mas junto tinha um guia de estudos, algumas perguntas, e aquilo foi considerado material que os pastores, uma associação adventista de ministerial, exigia mais ou menos o que seria educação contínua hoje, que os pastores tomassem a sério e receberiam créditos acadêmicos por responder esse material. Então eu estou falando isso agora só para que você tenha uma ideia por que ele se projetou nesse lado. Então não é um indivíduo que aterrissou do nada ali. Ele construiu uma reputação ali e foi tomado a sério como referencial. Tanto é que ele chegou até alguns perguntarem, mas escute, e essas suas ideias? Algumas delas já vinham sendo colocadas nas séries que eu publiquei. Mas vindo do nome dele, ninguém contestava, só publicava. Cuidado com isso, que gente boa também escorrega, né? Então não é o nome que faz a diferença, é o conteúdo, né? Por isso que eu gosto muito de uma declaração atribuída aos reformadores e ao pensamento e de Lutero, que um pastor é digno de consideração e sua autoridade não é derivada de sua ordenação ou da função que ele exerce, mas de sua lealdade à palavra. Então, a minha autoridade ministerial não é inerente a mim mesmo, mas é derivada da minha lealdade à palavra. E independente de quem for, não entre nessa ideia de que o indivíduo virou infalível, porque conhece muito, ele já não vai falhar. Agora vem 2 pontos que são os 2 finais que eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo, porque que são importantes. Agora, antes de fazê-lo, deixa-me só mencionar que o título dessa fase eu coloquei como Desafios Apotelesmáticos. E pessoalmente eu acho que é um assunto muito importante, porque normalmente a gente enfatiza um lado da moeda e esquece que ele tem o outro lado, que não é tratado em conjunto com esse. O que é o método apotelesmático? O método apotelesmático é que uma profecia bíblica pode ter 2 ou mais, normalmente mais até, mas 2 ou mais cumprimentos. Então não um só. Lógico que você tem tipologia na Escritura, você tem aplicações ali como, por exemplo, aquele texto, a virgem conceberá e dará à luz um filho, que tinha uma aplicação local e depois é aplicado por Mateus também a Cristo e assim por diante. O problema complica quando você usa esse método para a compreensão das profecias apocalípticas, que são fruto da presença de Deus e não diretamente vinculado à atuação humana com um relacionamento de pacto, concerto, aliança, como você quiser chamar isso. Então, veja o seguinte, Desmond Ford justificou a sua posição, sua preferência pelo método apotelesmático num famoso indivíduo chamado George Macready Price, que foi o pai da geologia criacionista adventista e praticamente no mundo. É muito interessante o que um indivíduo fala desse Price. Tem um tal de Henry Morris, não sei se você já ouviu falar, mas ele era um historiador, é um cientista cristão sobre o dilúvio, etc, etc. Ele escreveu muito. Ele tem a história do criacionismo. E se referindo a Price, porque ele não tinha um título doutoral, ele só tinha um mestrado lá do PUC, Pacific Union College. Ele dizia, esse indivíduo deu uma contribuição original tão significativa para a geologia e para o criacionismo, para a ciência, que ele não pode ser comparado a uma dúzia de PhDs que se formaram na produção de linha, ou na linha de produção das universidades americanas. Sabe que a diferença não é tanto o título que você tem, mas o que você faz com ele. E esse é o ponto que o
pelo menos em relação com esse indivíduo. Ele fez uma declaração que normalmente as pessoas atribuem a um livro posterior. Mas eu encontrei essa declaração já em 1939 num artigo, onde ele fala: pessoas usam o método apotelesmático e em relação a várias pessoas, e aí ele diz o seguinte: nós poderíamos dizer que o chifre pequeno de Daniel 8 se cumpriu parcialmente e de maneira muito imperfeita em Antíoco Epifânio. Mas depois ele coloca de uma maneira muito mais completa e precisa no papado. Só que o irmão Desmond Ford não mantém essa linguagem de maneira imperfeita e parcial, mas coloca o oposto. Você pode considerar até ali e tal, mas em realidade foi Antíoco Epifânio. Então o que acontece? Isso teria que ficar bem claro na sua mente. O método apotelesmático é um grande guarda-chuva que tenta abrigar tudo que é coisa ali embaixo. Então, nesse sentido, para Desmond Ford, foi para ele poder usar as suas ideias para dar espaço, conseguir espaço para as suas tendências preteristas. Então, a paixão dele era o preterismo, mas ele, para não se degladiar com a igreja, então ele caminhou por esse lado. Mas no seu comentário de Daniel, que foi publicado pela Southern, então que hoje não existe mais, depois foi comprada pela Review, incorporada pelo menos, ele publicou esse comentário de Daniel, que foi muito bem aceito, e até no IAE, na minha época, alguns professores citavam isso, né? na aula de Daniel. Nesse material, a citação é longa, aqui eu tenho ela transcrita, mas no PowerPoint só coloquei um pouquinho ali. Ele diz que cada um dos sistemas, veja o que ele está dizendo: o preterismo, o futurismo, o idealismo e o historicismo têm razão ou estão corretas no que afirmam e equivocadas no que negam. Então ele diz: não, o preterismo é muito bom quando trata das coisas lá do período apostólico, mas não depois para o que vai ao longo da história. O historicismo é bom para a questão histórica, mas falha na questão preterística e também na futurista. O futurismo é bom para aquilo ali assim e vai dali para frente. Então, praticamente, historicismo virou como igual aos demais, cada um com suas falhas e coisas. E não que o historicismo teria a sua dimensão do passado, do presente e do futuro, englobando como se as outras escolas é que teriam essa questão. Mas ali ele ainda fala de Daniel 8,14, bem claramente, como estendendo-se de 457 a 1844, assim por diante, e também a purificação do santuário e assim por diante, a vindicação de Deus, e parece bastante adventista no demais. Na primeira edição do comentário bíblico do Ranko Stefanovic, você tem uma declaração muito semelhante a essa questão do múltiplo uso dessas escolas de pensamento. Só que depois as coisas foram mudando. Em realidade, a crise do santuário está muito relacionada com o livro de Daniel, como você sabe muito bem. Mas Desmond Ford é praticamente considerado o indivíduo, mas não era sozinho. Tinha 3 indivíduos, e esses 2 primeiros trabalharam no comentário bíblico adventista também. Um deles, Raymond Cottrell, e o outro, Don Neufeld. E esses 3 tinham a mesma ideia, esse triozinho praticamente. Alguns querem sugerir, mas não me colocam nesse grupo, que Deus permitiu que Don Neufeld falecesse pouquinhos meses antes de Glacier View, em
agosto de 1980, por causa, quem sabe, para que a coisa não fosse mais difícil ainda. Eu não sei se é real, mas uma vez alguém me disse que ele costumava humilhar as pessoas, né? Quando ia dialogar com alguém de uma maneira apologética, ele até perguntava: você conhece o livro de Daniel de memória em hebraico e aramaico? Lógico, porções em hebraico e outras em aramaico. A pessoa dizia: não, então não há diálogo entre nós. Você não precisa disso, né? Então, mas esse era o trio praticamente, que apoiou ele, a Desmond Ford, de uma maneira bastante marcante. Havia já no ar do adventismo, o abalo do adventismo, como foi traduzido equivocadamente para o português pela Juerp, então, seria a sacudidura do adventismo, seria o termo que a gente usa. Mas principalmente nesse manuscrito de cerca de 1000 páginas, 900 e tanto, Desmond Ford então mostrou realmente a sua posição, e junto no mesmo ano de 1980 também apareceu esse livro, Julgados pelo Evangelho, de Brinsmith, na sua fase mais evangélica. Depois ele se tornou alguém. E na nossa sede de acampamentos no Colorado, Glacierville, que é muito bonita ali, foi realizada essa reunião que nós tratamos. As respostas imediatas a ele, da maneira impressa, você tem na revista Ministry, de outubro de 1980, isso está tudo online, é muito fácil de você dar uma olhadinha ali, e que saiu em português no início do ano seguinte, tanto em português quanto em espanhol. Porções da revista, não completa. Depois, uma comissão de Daniel e Apocalipse produziram esses 7 volumes, que é a série do Darkon, no período ali de 10 anos, e que é uma preciosidade, e nós não podemos esquecer que ela está disponível em português até ali fora para quem quiser, e a mais bela edição é que nós temos em português dentro de uma caixa. Isso é um legado maravilhoso. Os amigos de Desmond Ford dizem o seguinte: não, mas só pouquinho por cento respondeu a Desmond Ford. Sabe, isso é uma arrogância, achando que ele deveria ditar a agenda da pesquisa da igreja, como se tudo tinha que responder só a ele. Não, essa é uma série que aprofundou significativamente o estudo de Daniel, Apocalipse, Santuário, etc, etc. Ele foi simplesmente uma escusa nesse processo. Agora tem um ponto que, se você esquecer o resto que eu falei, tenta não esquecer isso. O princípio apotelesmático, como eu falei, foi o guarda-chuva não só para o preterismo, tentando jogar as profecias lá para o futuro, para o passado, mas também para o futuro. E o futurismo adventista, na sua fase inicial, pelo menos proliferou dessa maneira. E ali você tem 2 livros representativos disso, dessa tendência. Pode ser que exista algum outro material que eu não conseguia localizar até hoje, mas quanto eu conheça, o primeiro deles, de uma maneira bem clara, foi esse material, muito mal diagramado até, tanto é que a paginação vem e volta lá dentro, mas é de 1979, e ali ele argumenta, os autores, porque é um grupo de acho que uns 4 ou 5 autores, diz o seguinte: essa história de nós pensarmos em 1844 e as profecias se cumprindo ali, não torna relevante para nós hoje, nós precisamos de uma interpretação que se torne relevante hoje. E então, eles propõem o seguinte diagrama, não sei se você vai poder ver porque é pequenininho ali, mas é o que nós temos. Você vê que ele joga as 2.300 tardes e manhãs para o futuro e todos os demais períodos, começando desde do início de uma contrafação ao Armagedon e o decreto futuro para a reconstrução de Jerusalém.
Você percebe que é uma fusão entre adventismo e dispensacionalismo? Muito clara, não resta a menor dúvida. Mas o livro padrão, que eu não coloquei ali, é aquele que eu mencionei junto com o Desmond Ford, que é aquele To Him Be the Glory. Um pregador brasileiro muito conhecido, ele se abeberou bastante no conteúdo desse livro, Give Glory to Him, de Hauser. Vamos só... Desculpe aí que a gente está retrocedendo, mas... As respostas adicionais você tem principalmente sobre o princípio de ano, que não permite esse tipo de malabarismo preterista e futurista. A obra principal é essa, que está disponível em português, na série do Darkon, e também nessa outra. E eu escrevi um artigo sobre o simbolismo em miniatura, que está disponível também em espanhol e português. Muitas teses de doutorado surgiram nesse período, não há tempo de mencioná-las, e também algumas lições da escola sabatina, inclusive as mais recentes de Gerhard Fundel e também do pastor Elias Brasil de Souza. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre Daniel, não me perguntem, perguntem aos especialistas na área que estão aqui. Está combinado? A última fase, em 2 minutos ali, agora nós estamos com a onda da ideia da teoria islâmica, como o rei, entendo, do sul, lá em Daniel 11, e você tem esses 2 materiais, um deles de Humberto Treyer, não Alberto Treyer, mas Huberto Thiel, e que tratam da nossa posição básica, como praticamente o papado e o Egito, e o seu misticismo. Mas esses 2 materiais que estão na tela foram os que propagaram a teologia e a ideia, a teoria islâmica, principalmente aquele livro publicado pela Review, o primeiro ali, que tem mais 2 edições pelo menos, e esse outro de Roy Gain, que foi publicado primeiro como um artigo em 2016 e depois 2018 como esse livrinho pela IATPA, a nossa editora da Interamérica. Você tem como respostas um material, um release do BRI, que é do Ángel Manuel Rodrigues, e também um livro bem compreensivo de Jacques Ducan. Uma tese de doutorado trata desse assunto no AIAS, e uma outra de um professor lá da Costa Rica, da UNADECA, está escrevendo na Andrews a sua tese também sobre Daniel 11. Então, uma coisa. Você tem várias ideias do Arthur Stelli recentemente sobre as ressurreições de Daniel 12, que gerou uma pequena polêmica na revista Ministry, e você pode dar uma olhada nisso também. E nós temos, entre as muitas contribuições, esses comentários fabulosos aqui de alguém que eu acho que vocês já ouviram falar, não é certo? E que está conosco, o doutor Alomia, e também gostaria só de acrescentar que ele escreveu o comentário de Daniel nesse comentário bíblico da Andrews do Antigo Testamento. E deixa-me só concluir com uma ideia, que é a seguinte: sabe que uma das estratégias é gastar todo o tempo das perguntas, então você não responde nada, né? Mas eu não vou seguir isso, né? Poxa vida, você captou, você escutou eu falar aqui? Deixa eu só concluir aqui com uma ideia. Sabe que em 1562 Teodoro Beza, que foi o sucessor de Calvino em Genebra, ele teve um diálogo com o Duque de Guisa. Se você leu O Grande Conflito, você deve lembrar desse nome, que foi o encarregado do massacre de São Bartolomeu. E ele disse claramente para esse indivíduo: Senhor, certamente é destino da Igreja de Deus, em cujo nome eu estou falando, suportar os golpes sem contra-atacar. Mas também
seria bom nós lembrarmos que ela, ou seja, a igreja, é como uma bigorna que tem gastado muitos martelos. Você já viu essa expressão sendo usada para a Bíblia, né? Que a Bíblia é uma bigorna que gastou muitos martelos. Mas, em realidade, a primeira vez que eu encontrei essa expressão é em relação com a própria igreja. E eu diria a mesma coisa. Eu entendo que o livro de Daniel é uma bigorna que recebeu muitas pancadas, mas que continua e continuará falando e transformando vidas. E que Deus nos ajude a não perdermos esse alimento espiritual em meio a tantas especulações que existem nesse estudo. Obrigado.